Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, como vocês estiverem passando aí. Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Eu espero que todos e todas estejam bem, estejam na medida do possível tranquilos, com calma, tranquilidade e tudo, tá? Aqui, gente, cabe um esclarecimento inicial, que essa aula, ela é uma aula, na verdade, revisitada da aula que a gente começou no dia 10 de março e que a gente não tinha concluído, porque é uma temática que lida muitas, com muitas nuances, que é a comunicação interna, né? Então, foi naquela semana que foi a semana das enchentes, alagamentos, temporais muito fortes, que foi a semana antes da semana de comunicações e informes sobre o coronavírus, né? Aqui a gente vai começar revisitando, né? Essa aula, ela é uma aula apenas por slides, porém, quando eu subir essa aula posteriormente para o Google Sala de Aula, que vocês vão acompanhar, é uma aula gravada apenas com os slides da última aula e com a diferença que agora a gente vai abordar todos os slides e depois eu vou passar exercícios para vocês irem fazendo durante a semana, leituras, artigos, enfim, vamos explorar bastante. Vamos lá, vamos começar aqui com o próximo slide, com o conteúdo da nossa aula de hoje. Na aula do dia 10, eu falei um pouco sobre o grupo de pesquisa, gestão e desenvolvimento, GEDES, né, do nosso curso. Eu vou deixar os materiais sobre os GEDES também na sala de aula para vocês acessarem. E, por favor, acessem, leiam. É muito importante vocês lerem, tá? Eu vou até confirmar daqui a pouco se eu deixei esse material para vocês, tá bom? E hoje a gente vai tratar sobre o secretariado executivo e a comunicação organizacional. Bom, como foi na aula anterior, né, na aula do dia 10, a gente revisitou um pouco dos conceitos que a gente aprendeu na aula do dia 3 de março. E agora a gente vai compreender a importância da organização, na verdade é da comunicação, vou corrigir esses slides daqui a pouco, da comunicação no âmbito organizacional. Por conta, né, de toda a situação extraordinária que estamos vivendo, então as aulas sobre o executivo, as próximas aulas serão reagendadas com vocês. Vamos relembrar sobre os limites de cada profissão. O secretário executivo, na sua relação com a relação com relações públicas, né? Mas é isso mesmo. Em suas relações com as relações públicas e assessoria de imprensa, eles não podem agendar entrevistas com a imprensa sem intermediação do assessor de imprensa, repassar contatos dos veículos de comunicação diretamente à direção, à gestão superior, sem passar pela assessoria de imprensa, né? Porque a gente viu nas aulas anteriores que agendamento de entrevistas com a imprensa faz parte das funções de RP, assessoria de imprensa, e comunicação dos contatos dos veículos de comunicação também faz parte da assessoria de imprensa oficialmente. E também redigir documentos específicos das relações públicas, assessorias de imprensa. Na aula do dia 3, a gente viu que os produtos dos profissionais de RP, assessoria de imprensa,
maioria são produtos específicos. Quais são esses produtos documentais? Notas oficiais, notas de esclarecimento, releases, clippings, mailing lists, dentre outros. Específicos, boletins informativos, jornais internos, murais, enfim. Essas estratégias e documentações específicas fazem parte da atuação do profissional de RP. RP, com assessoria de imprensa, eles também têm limites, né, na nossa relação, na relação deles com a gente. O que eles não devem fazer? Eles não devem usar de influências e contatos para facilitar o acesso sem intermediação do secretário executivo, por exemplo, agendar reuniões diretamente. Não. Quem precisa agendar, direcionar qual a melhor agenda é o profissional do secretariado. Isso sempre, gente, sempre, tá? Porque, como eu falei para vocês na nossa aula anterior, vamos dar um exemplo. Quem tem a gestão, o gerenciamento da agenda do executivo, da executiva, do gestor, da gestora, diretor, coordenador, é o secretário. Então, é ele que tem a organização da agenda da direção. Então, caso, por exemplo, o assessor de imprensa agende uma reunião sem conhecimento do profissional do secretariado, pode gerar, obviamente, um conflito de agendas. Por quê? Porque o secretário já tem aquela agenda programada para o gestor naquele dia, naquela semana. Então, qualquer ajuste tem que ser com o profissional do secretariado, tá? Porque se o assessor de imprensa agendar alguma reunião extraoficial, poderá haver um grande problema de comunicação, haverá, na verdade, e isso vai enfraquecer as situações das duas áreas. Interferir no gerenciamento de arquivos, documentos institucionais e organizacionais sem prévia solicitação com a secretaria executiva, com a assessoria, isso é muito importante também, porque é a profissional do secretariado que tem essa gestão, essa gerência, essa guarda, né, de documentos administrativos e institucionais. E, obviamente, redigir documentos administrativos sem anuência do profissional do secretariado, obviamente, né? Ofícios, memorandos, avisos internos, e-mails, que seja de competência da comunicação interna do profissional do secretariado, obviamente que não pode, né? E-mails sobre instruções, procedimentos, normas, enfim, essa série de atuação faz parte do profissional do secretariado. Agora, a gente vai tratar sobre a comunicação organizacional envolvendo essas duas interfaces e como um todo na organização. Vamos lá. O que a área secretarial ela é responsável? Ela é responsável pela interlocução entre as áreas de assessoria de imprensa ou comunicação e a gestão, né? Quando eu acredito que vocês tiveram aula sobre técnicas secretariais, e quando foi falado do elo comunicacional, elo gerencial, elo organizacional que o secretário apresenta, é nesse sentido. Por quê? Porque ele é essa interface de atuação entre a gestão e os demais departamentos, divisões, setores, coordenações de uma organização. É esse papel de interlocução. O profissional também, a área secretarial, por conta dessa interlocução tão intensa entre a gestão e as demais coordenações, setores, áreas técnicas das coordenações de qualidade, de divisão acadêmica, de divisão de tecnologia da informação, de divisão da comunicação, da assessoria de comunicação. Então ele acaba tendo um conhecimento sobre a organização e pessoas que nela atuam, né? Ele acaba tendo esse conhecimento tanto tácito, porque
que é o conhecimento tácito? É aquele conhecimento de prática, né? De experiência, aquele conhecimento que é a experiência que te dá, né? Quanto ao conhecimento explícito. O conhecimento explícito é aquele que é disciplinado em normas, regimentos, regulamentos, e-mails, enfim. Ele acaba tendo esses dois tipos de conhecimento, o tácito e o explícito. Então ele acaba tendo um panorama organizacional amplo sobre a organização e as pessoas que dela atuam. Sendo assim, a área secretarial, ela conhece, ou ela tende a conhecer desde os regulamentos mais básicos de como funcionam, instruções de agendamento, instruções de reserva de sala, instruções de diários e passagens, por exemplo, como são normatizados, até se, por exemplo, naquele dia o seu chefe está bem, a sua chefa está bem ou não para atender. O temperamento do gestor ele conhece, esse feeling ele acaba conhecendo. Até mesmo, não só da gestão que ele assessora, mas também das áreas que ele tem muito trânsito. Por exemplo, ele sabe quando é o melhor momento de falar com o coordenador administrativo, ele acaba sabendo. Por quê? Porque ele acaba tendo um trânsito muito grande, o que permite ele ter essa sutileza, né, de nuances, esse feeling, esse timing, essa observação apurada de como estão as pessoas, por exemplo. Por isso que ele é um conhecimento muito ímpar e muito importante. Por fim, ele acaba sendo filtro de informações de pessoas autorizadas. O que é esse filtro? Justamente por ele saber quais são as prioridades, com quem de fato tem uma relação muito próxima com a gestão, ou quais são as prioridades daquele dia, daquela semana, então ele acaba filtrando as informações que chegam, se são relevantes ou não para a chefia, para a gestão. Além disso, ele também é um filtro de pessoas autorizadas por conta dessas prioridades. O que vier por primeiro, obviamente, ele filtra o acesso a essas pessoas. Até porque, gente, lá no livro, né, de Secretariado Executivo e Relações Públicas, eu vou depois deixar aqui a página, uma página muito interessante que eu vi lá do livro. Que tem uma parte, eu acho que é no capítulo 2, que diz assim: afinal, para o profissional de secretariado criar obstáculos na agenda do diretor, do gestor, da gestora, é muito simples. Dizer que ele não tem, dizer que ele está ocupado de compromisso e criar uma brecha, criar obstáculos por conta desse poder de informação que o profissional tem, poder de comunicação e de informação, de guarda, registro e gestão dessa informação preciosa. Então, as pessoas sabem, de acordo com a postura profissional, quem é também o número 2 da organização. Você tem o número 1 e você tem o número 2. Muitas vezes, gente, nós secretários executivos somos o número 2. E esse número 2, pra gente, quer dizer muita coisa. Na prática mesmo. Vamos lá. Agora a gente vai também colocar algumas coisas bem práticas sobre a atuação do GRP, com assessoria de imprensa. Media Advocacy. O Media Advocacy, gente, ele é um conjunto de orientações que o profissional de relações públicas presta ao seu assessorado. O assessorado também é o gestor, né? Como ele deve se portar perante entrevistas, a pronunciamentos, a coletivas com a imprensa e com os meios de comunicação. Esse conjunto de orientações específicas das relações públicas dá-se o nome de Media Advocacy. Além disso, o profissional de RP, com assessoria de imprensa, ele também é responsável pelo monitoramento e gerenciamento do nome da empresa profissional, constituição da comunicação interna e externa. Ou seja, é ele que lida com as mídias
redes sociais da empresa. É ele que é responsável muitas vezes pela elaboração ou pelo gerenciamento da elaboração das artes, identidade visual, como essa identidade visual deve ser apropriada, deve ser comunicada com as pessoas, como o logotipo, a logomarca, ela deve se comportar nos meios de comunicação, nos uniformes oficiais. Enfim, a comunicação nesse sentido ela tem um papel importantíssimo. Como você deve proceder em comunicações no Facebook? Qual é o tipo de texto que é mais adequado para o Instagram? Qual é o alcance dessas publicações? Essas publicações estão chegando para o público-alvo mesmo? Quem faz toda essa estratégia de definição de políticas, comunicações, é o pessoal da RP. RP, Ascom, assessoria de imprensa. Em um outro momento, eu vou colocar um vídeo aqui sobre a diferença entre Ascom e assessoria de imprensa, porque tem diferenças de assessoria de comunicação para assessoria de imprensa. Mas nesse contexto amplo, elas acabam tendo atuações muito próximas. Tá? Agora, vamos para a comunicação interna como um todo nas organizações. Aqui, gente, agora a gente vai tratar das pessoas que fazem parte desse grande processo de comunicação interna. Quais são elas? Obviamente, começa pelo cliente externo, porque é a pessoa que se pretende atingir, que a organização pretende atingir por meio do oferecimento de produtos e serviços. Comunicação interna como esse grande processo dentro da organização. A gente vai ver também que a comunicação interna ela tem alguns formatos específicos, e esses formatos, eles são o formato formal e o formato informal, e a gente vai ver cada uma dessas diferenças. Gente, somos seres humanos, então assim, obviamente vai ter situações em que o rádio cipó, rádio corredor, rádio peão, telefone sem fio acabam acontecendo em todo o tempo. Aqui é da gente conhecer esse fenômeno e da gente saber como proceder a ele. Quais são os tipos de clientes e usuários da organização e do profissional do secretariado também? O profissional do secretariado tem vários clientes. A gente vai colocar esses clientes agora. E quais são as partes interessadas ou stakeholders? Que aqui, gente, os stakeholders, eles também são partes externas interessadas. E a gente vai ver quais são eles. Gente, aqui é uma coisa muito engraçada, né? Eu acho que com certeza já aconteceu isso com vocês, da gente elaborar, né, um texto, né? Tipo, é assim, concluo que minha argumentação está correta, né? Tipo, no papel tá lindo. Na prática, quando você vê, você se acaba se enrolando, se embananando, se enrolando todo. Isso é normal, gente. E isso é pra gente mostrar o quanto o processo de comunicação ele é complexo, ele é inacabado, ele é dinâmico e tipo assim, ele depende da interpretação também do receptor. Então, por isso que é importante a mensagem ser a mais clara possível. Vamos lá. O cliente interno. Quem é o cliente interno? Tem o cliente externo, mas tem o cliente interno? Tem sim, gente. O cliente interno, ele é principalmente o quadro de pessoal que compõe aquela empresa, instituição. Seja pessoas efetivas, terceirizadas, consultores. Esses são os clientes internos, gente. E a comunicação interna, primeiramente, deve chegar neles.
E assim, gente, é geral, tá? Uma coisa que eu preciso falar para vocês. No geral, temos grandes problemas de comunicação, tá? A, as instituições, as corporações, organizações, devido ao entendimento de pessoas de várias cabeças, então sim, é uma coisa que eu preciso falar para vocês. Vamos ter todo o tempo problemas de comunicação interna. Nosso papel está ali em como minorar esses problemas, como diminuir as ocorrências e como ser um canal para efetivos esclarecimentos. Tá? Então, por isso que é tão importante a área da comunicação empresarial organizacional se até a comunicação externa, é tão importante ela também cuidar da sua comunicação interna. Porque, gente, é fato. A instituição, a organização pode ter os melhores produtos, as melhores, os melhores serviços. Porém, se você quem não conhece, né? Alguém que trabalha numa instituição, organização, corporação dessas mais conhecidas, maiores, seja no âmbito público ou privado. Ele é o primeiro cliente. Por quê? Porque você vai saber se uma empresa é boa ou não, se aquele colaborador ou colaboradora comenta algo positivos ou negativos. Se você perceber que a pessoa está comentando mais coisas negativas do que positivas, então você pode pensar assim, opa, será que essa empresa de fato é que eu penso estar nela algum dia? Ou se a pessoa comenta algo muito positivo sobre aquela organização, ela fica assim, opa, quem sabe não é uma organização que eu queira trabalhar. Né? Então, tipo, isso é muito importante, gente. Muitas organizações esquecem dessa comunicação interna que precisa ter. E quando ela é deficiente, sim, reconhecer que ela não está sendo eficiente e procurar agir da forma mais rápida possível. Porque, gente, imagem institucional, assim como imagem pessoal, ela demora para ser construída, mas para ser destruída, algumas horas, alguns minutos, alguns segundos são suficientes. Além disso, cada área organizacional tem seus próprios clientes. O profissional do secretariado também tem. Vamos ver quais são os clientes internos dele? Eu dividi aqui em 3 categorias. Categoria de gestores, primeira categoria, em que se agrupa o superior imediato e os gerentes e coordenadores de setores, divisões, núcleos, institutos, setores, reitorias, pró-reitorias, presidência, vice-presidência, diretorias executivas, etc. Aqui, nessa primeira classe, nessa primeira categoria de clientes, são todos os clientes relacionados à gestão. Tá? A segunda categoria são os colegas de trabalho da mesma área, que são, vou dar um exemplo muito prático. Você é uma secretária executiva, um secretário executivo da vice-presidência de um conselho regional. Ou seja, como você está ali naquela estrutura de gestão superior, então você acaba tendo também uma relação de clientes abaixo de você, ou que são do mesmo perfil técnico. Quais serão seus clientes nesse caso? Vão ser coordenadores de assessorias, assessores, secretários técnicos, equipe de secretariado técnico de outros setores, de outras gestões que a vice-presidência tem uma relação muito grande.
e colegas de trabalho de outros setores, colegas das chefias administrativas, de almoxarifado, de produção cultural, de comunicação, olha só aí, né? E aí a recíproca também é verdadeira. Qual é essa recíproca? De que um dos grandes clientes do profissional de RP é também o profissional de secretariado, então é por isso que a harmonia entre esses dois setores deve ser a primeira palavra de ordem, a primeira preservação, porque são clientes um do outro, sim. Não adianta não esconder. É uma grande verdade. Por fim, a terceira categoria de clientes são normalmente profissionais que acabam sendo terceirizados ou contratados temporariamente, né, ou por contrato determinado, como recepcionista, portaria, vigilância, ou seja, aqueles que ficam, que recebem as pessoas na linha de frente primeiramente, aqueles que são a primeira recepção da empresa, né? E também clientes acabam sendo também clientes externos. Então é por isso que o profissional de secretariado, com essa gama de clientes, ele precisa ter uma atenção muito dobrada e redobrada com relação a como se comunicar a cada categoria. Isso é muito importante, gente. Bom, continuando, agora a gente vai para comunicação interna. Quais são os objetivos da comunicação interna? Disseminar os conhecimentos e as informações adquiridas na organização. Obviamente, você tem uma organização e você precisa que as pessoas que estão naquela organização falem a mesma língua, tomem conhecimento dos procedimentos, das normas, do que pode, do que não pode, qual é o dress code. A gente vai ter também uma aula específica sobre dress code, gente, código de vestimento. Qual é a filosofia, qual é a missão, qual a visão, quais são os valores daquela organização. Esse é o primeiro objetivo da comunicação interna. O segundo objetivo se assenta em divulgar de forma clara e direta as ações da empresa. Claro, a comunicação interna, ela também precisa deixar bem claro para as pessoas qual é a finalidade daquela organização, daquela instituição, daquele setor. Por que ele existe? Essa é uma outra finalidade da comunicação interna. Por fim, a comunicação interna também tem como meta envolver as pessoas nas metas em cada área, ou seja, de sensibilizar os colaboradores, funcionários, servidores, contratados, classificação que seja, de envolver as pessoas nas metas daquela área da organização. Por fim, também importa adequar as informações, objetivos estratégicos da empresa. Vocês vão ver no terceiro ano do curso, em disciplinas como administração e marketing, gestão de recursos humanos, consultoria, na verdade terceiro e quarto ano, mas principalmente o terceiro ano, vou logo adiantando para vocês. O processo administrativo, ele é composto de algumas etapas: planejamento, organização, direção, monitoramento, controle e avaliação. Dentro do planejamento, você tem uma área específica do planejamento, que é o planejamento estratégico. O que vem esse planejamento estratégico? É aquele planejamento no qual vai direcionar para os objetivos e as estratégias no âmbito macro da organização. Então, esse objetivo também da comunicação interna, ela acaba sendo também um objetivo estratégico da organização. Por quê? Porque ela vai adequar as informações aos objetivos estratégicos da empresa, ou seja, comunicar com base em qual objetivo estratégico. Vamos supor que a empresa quer aumentar a prospecção de novos clientes numa determinada região. O papel da comunicação vai ser fundamental nas áreas da divulgação,
marketing, publicidade, propaganda, prospecção e avaliação. Só em um objetivo, a comunicação é responsável por 6 atividades. 6 atividades. Então, vocês veem a importância da comunicação interna. Além disso, tem outros objetivos, quais sejam: reconhecer em cada colaborador um comunicador em potencial. Vocês se lembram quando eu falei nos slides anteriores que a comunicação é o grande atestado de que aquela organização é interessante ou não, é de quem trabalha nela? A pessoa que trabalhar nela e que comunicar alguma coisa com você já vai dizer se aquela organização é boa ou não. É nesse sentido, é reconhecer em cada colaborador um comunicador em potencial, porque é isso mesmo. As pessoas que trabalham nas organizações é que vão ser o retrato fiel. Muitas vezes, se aquela organização ela te passa uma boa impressão ou não. Reconhecer as diferenças individuais, mesmo tratando a todos como iguais. Aqui vai muito nesse sentido de aqui vai muito, gente, licença, no sentido de reconhecer as diferenças individuais. O que isso quer dizer? Cada ser humano é um infinito particular, cheio de ideias, aspirações, pensamentos. Então, o iguais é no sentido de dar voz a cada um, a cada uma, de acordo com as suas particularidades. Qual é a igualdade? Todos somos humanos, mas agora quais são as diferenças de cada um? Que isso pode repercutir em políticas, em modos de tratamento, seja pelas representatividades religiosas, culturais, sexuais também, de orientação sexual, de classe social, raça, gênero, pessoas com deficiência, enfim, reconhecer que cada colaborador, cada colaboradora tem suas diferenças e tem suas oportunidades de expressão e contribuição. Eu sei que esse objetivo depende muito da filosofia de cada organização, mas que no geral as organizações possam perseguir no sentido de pelo menos dar voz a cada um dos funcionários, das funcionárias que integram aquele quadro de pessoal da organização. Divulgar sem medo as informações essenciais para todos. É isso mesmo, gente. O que for de conhecimento público que as pessoas precisem saber, interno e externamente, essa informação. Essa é também o último objetivo da comunicação interna. Seguindo, agora a gente vai para uma pequena amostra de como são os fluxos de comunicação, gente. Porque a comunicação, ela tem seus fluxos dentro da organização. Você tem dois tipos. Você tem o top-down. Top-down, de acordo com essa figura aqui, eu vou colocar aqui para vocês, marcar o textinho aqui. Esse aqui é o top-down. Top-down é a comunicação de cima para baixo. O que é esse de cima? A parte que está representada de cima é a direção superior da empresa, da organização. Gerências, coordenações, diretorias, reitorias, pró-reitorias, presidências, diretorias executivas. Essa é a comunicação da parte de cima. Para baixo são os demais colaboradores, funcionários, terceirizados. É por isso que é de cima para baixo. Agora,
a gente vai para o de bottom up. Bottom, de baixo. O que é esse de baixo, gente? O que é esse de baixo? O de baixo é o grupo funcional. Terceirizados, colaboradores, área técnica, para cima. Aqui normalmente é uma comunicação de requerimentos, de solicitações, de pleitos, de pedidos, ou até mesmo de comunicações dos setores intermediários, que aqui estão representados pela média gerência, para a direção superior de pleitos, de pedidos e solicitações. É uma segunda forma de comunicação que pode acontecer, que é a de bottom up, que é de baixo para cima. E tem uma terceira forma de comunicação, que é de middle up and down, que também ela pode ser chamada de comunicação horizontal. O que é essa comunicação horizontal? É a comunicação da média gerência ou dos setores intermediários, que na verdade não é nem mais tanto média gerência, são setores intermediários, entre setores. É comunicação entre setores do mesmo nível hierárquico. Por exemplo, comunicação do profissional do secretariado, diretamente o vice-presidente, vice-diretor, comunicação da direção superior, comunicação do profissional do secretariado com o gerente, com o supervisor, com o coordenador, comunicação horizontal na média gerência, comunicação entre áreas técnicas, de setores próximos, comunicação do grupo funcional, é a comunicação de middle up and down. Gente, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, vocês podem colocar no Google Sala de Aula, que a gente vai respondendo, e assim a gente vai construir um fórum colaborativo nesse sentido, tá? Vou apagar aqui, borrachinha, aqui, opa, peraí, pronto, tá? Aqui só foi para explicar para vocês como são esses três modos de comunicação. Você tem dois modos de comunicação vertical, que é um de cima para baixo, que é o de de top down. Você tem a comunicação de baixo para cima, que é o de bottom up. E você tem a de middle up and down, ou seja, uma comunicação horizontal. Uma comunicação horizontal. Duas verticais, uma horizontal. Seguindo, agora a gente vai tratar, guardando rapidinho, das funções estratégicas. Eu vou explicar o que é cada uma dessas funções estratégicas. A fonte é informar, elaborar e disseminar os comunicados da empresa. Eu vou passando aqui com marca-texto branco, tá? O primeiro objetivo é informar. Perdão, não tá rolando. Agora, verde. O primeiro objetivo é informar, que é disseminar, elaborar e disseminar os comunicados da empresa, né? Para quem não puder enxergar, eu vou ler o que é cada um deles. O segundo é o reconhecer, condecorar os bons trabalhos e disseminar essa atitude em todos. Aqui, gente, esse condecorar pode ser de variadas formas. Portarias de mérito, elogio, comunicados de elogio, premiações, pode haver premiações nesse sentido de gestores ou servidores ou técnicos ou funcionários. Vocês sabem aquele funcionário do mês? Eu acho que vocês já viram, né? Em algumas lojas, em alguns shoppings, funcionário do mês. Essa é uma estratégia de reconhecimento advinda da comunicação interna que acaba se externalizando, exteriorizando entre a sociedade, os clientes, etc. Escutar. Gente, esse aqui é importantíssimo.
estar disponível para ouvir os colaboradores, aumentando a compreensão da cultura organizacional. É aqui que a estratégia de bottom-up se sobressai. E a comunicação externa deve promover também esse ambiente de forma informal ou formal. Qual é a forma formal, gente? Ouvidoria, canais de ouvidoria, canais de satisfação ao cliente, canais de formulários de sugestões, dúvidas, contribuições, enfim. Pesquisa de satisfação, esses são instrumentos de escuta formal. Os instrumentos de escuta informal são os comentários que a gente acaba ouvindo, e aí, gente, a gente tem que ter uma cautela muito grande. E é aí que o filtro do profissional do secretariado é o nosso grande trunfo. Porque dependendo do feeling dos comentários, eles podem ser comentários de contribuição mesmo, ou comentários maldosos. E é aqui nos maldosos que a gente deve ter uma maior atenção. Para, se possível, evitar levar adiante. E em qualquer situação, se houver comentários positivos ou negativos, oriente as pessoas a usar os meios formais de comunicação. É assim que a comunicação formal e informal ela vai se estruturando, e muito do que a gente, da nossa postura, no nosso direcionamento, vai dizer muita coisa, gente. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E por isso que a gente precisa conhecer a organização em todos os níveis. Porque a informação para a gente, ela tem duas características. Uma de informar, de educar, e a outra de deseducar, desinformar, destruir. É por isso que temos visto muitas desinformações nas redes sociais. E qual é o nosso papel? Nesse caso, papel enquanto colaboradores, funcionários de uma determinada organização. Filtrar o que vem e sempre educar na direção correta. Por isso que nosso papel de orientador, educador na comunicação organizacional, ele adquire uma grande relevância. E a gente tem que tomar muito cuidado com as fofocas, com os comentários, tem que avaliar muito bem. Vai ser útil para as pessoas? Vai informar? Está de fato educando? Está de fato contribuindo? A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Integrar. Aqui o integrar, o que ele está dizendo aqui no integrar? Desenvolver o sentimento de pertencimento dos colaboradores com a empresa que trabalham. E o que é esse pertencimento, gente? Pertencimento entre aspectos positivos e negativos. Eu me enxergo como fazendo parte daquela empresa, daquela organização. E aqui que a gente tem que separar muitas coisas. A gente sabe dos prós e contras de se existirem organizações privadas, organizações públicas. E esses prós e contras, gente, eles sempre estarão presentes. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos ônus e bônus a assumir qualquer postura, qualquer posição. O que é esse integrar? Quando a organização está de fato preocupada com seus colaboradores, ela faz nesse sentido de integrar, ou seja, desenvolver o sentimento de pertencimento. E como é que se desenvolve esse sentimento de pertencimento? Através de uma comunicação constante do que está sendo feito, de ações de organização, em que a pessoa se sinta incluída. Isso é muito importante, gente. E eu vou dar um exemplo muito prático para vocês. Por que me sinto incluído na unidade em que eu estou, que é a Escola de Música da UFPA? Por que eu dou muitos exemplos sobre a escola? Porque enquanto profissional me sinto muito escutado,
com as orientações que eu passo, que eu busco, que eu informo. Então me faz ser uma pessoa muito mais proativa e buscar resultados melhores para a escola. Então, esse integrar, ele vai muito do que as oportunidades que aquela organização dá para as pessoas. Se as pessoas não estão integradas, então a tendência delas ou serem diferentes ou falarem mal é maior. Se eu me sinto integrado, então a probabilidade das pessoas dizerem o que serve aquela organização, como ela é, contar um pouco do seu contexto de trabalho e enaltecer é maior. Então é por isso que esse feeling a gente tem muito apurado e a gente tem que usar com muita atenção. Educar e mobilizar, ensinar e guiar comportamentos para ações determinadas. Ou seja, gente, são as orientações de praxe. E aqui a gente também tem uma grande passada de responsabilidade. Nossa responsabilidade enquanto profissional é de orientar o que deve ser feito, guiar o correto, guiar, olha gente, para você solicitar diárias, passagens, hospedagens, você tem que seguir esse procedimento, depois esse procedimento com essa documentação necessária. Então, muito da nossa capacidade de orientação de comunicação, ela vem muito da educação e mobilização das pessoas agirem e fazerem o certo. Não raro, gente, e aqui é uma observação muito importante, não raro, né, se educar e mobilizar, as pessoas vão recorrer a você, secretário, secretária, assessor, assessora, profissional, secretariado executivo. Então, prestem muita atenção e se interem ao máximo da organização que vocês fazem parte ou irão fazer parte. Porque a gente tem muito desse papel de educação corporativa, de mobilização para as ações corretas. Isso é muito importante, gente. Pode parecer, mas eu só estou apenas dando instruções. Não, você não está apenas dando instruções. Você está orientando da forma como as coisas devem ser feitas. E isso diz muito sobre a organização que você trabalha. Em pequenas coisas diz muito. Moldar a cultura. Transmitir valores que a empresa acredita e que gostaria de que os seus colaboradores seguissem. Quais são os valores da organização que você pertence, faz parte? Você está alinhado a elas? Ou você se sente bem com elas? Tudo isso também é importante, gente. E o que a empresa está fazendo para lhe atingir, para você ser ouvido, por exemplo? Isso também é muito importante. Por isso que moldar a cultura é uma função muito importante da comunicação. E alinhar. Conhecer e compreender as estratégias organizacionais e associá-las com todas as ações anteriores para desenvolver o alinhamento dos colaboradores. Porque é um efeito dominó. Quando você educa e mobiliza, você está preparando as pessoas para alinhar. Quando você integra as pessoas, você está preparado para alinhar. Quando você molda a cultura, você está alinhando. Quando você escuta, você está alinhando. Quando você informa, você está alinhando. E quando você reconhece, você está alinhando. Percebam que tem setinhas aqui porque elas direcionam um objetivo final, que é o de alinhamento. Vamos dar um exemplo muito prático. Quando vocês, por exemplo, quando a turma se organiza e ela indica as melhores estratégias para alinhar, para ver com o professor qual a melhor forma, a estratégia de ensino, a gente está alinhando nossa comunicação. Então isso é muito importante, gente. Muito, muito importante. E esse é o objetivo final de uma comunicação interna. Vou agora dar uma borrachinha. E vamos seguir adiante.
formatos, formal ou informal? Os boatos. Os nossos conhecidos boatos vão estar aqui. Vamos ver aqui rapidinho como se desenvolve a rádio peão. Vamos lá. Alguém sabe o que mandaram a gente fazer? Ouvi dizer que é para andar para frente, não sei porquê. Parece que é para capturar o rei preto. Isso é um jogo de xadrez, gente, presta atenção. Me falaram que são 2 reis, um preto e um azul. Vocês estão doidos? Desde quando tem azul no xadrez? Me contaram essa do rei. Azul também, então deve ser verdade. Será que vamos ter aumento? Afinal, são 2 reis para capturar. Eu soube que o bispo falou uma vez algo sobre comer a dama adversária. Ele falou isso? Sabia? Aquela aula de santo nunca me enganou. Olhem só para onde foi finalizar a comunicação. Olhem para onde foi alinhado para o que foi comunicado lá no início. Alguém sabe o que mandaram a gente fazer? Ouvi dizer que é para andar para frente, ou seja, não houve nem instrução correta e ouviram dizer que não foi nem confirmado se era para andar para frente ou não. Olhem só o que aconteceu. Gente, isso é mais comum do que se imagina. E aqui, gente, é uma coisa muito importante falar também. A gente não tem poder, a gente não tem controle sobre as impressões das pessoas, sobre os sentimentos, sobre o que está se passando pelas cabeças das pessoas. Então, aqui vai uma dica muito importante. Mantenha sempre o mesmo discurso. Se você receber uma instrução oficial, mantenha-se naquela instrução oficial. Mesmo que no primeiro momento você ache que não deveria ser aquilo, mas mantenha. Numa outra oportunidade, você pode sugerir à direção, à gestão, à coordenação, que se tome uma outra providência. Mas naquele primeiro momento, se você ficou com alguma instrução oficial da gestão da direção, fique com ela. Para evitar esse alastramento pelo rádio peão. Vamos aos formatos informais. Quais são os formatos informais, né, gente? Corredores, copas, refeitórios, momentos de descontração entre pessoas próximas. Esse é o formato informal e não tem como a gente prever. Ele acontece, ele é orgânico, faz parte das nossas particularidades enquanto seres humanos. E aqui a fonte, né, claro. O que é o formato formal? Sim, lá pode ser, o formato informal ele pode se transformar em conhecimento tácito, mas ainda assim tem uma diferença sobre isso. Qual é a diferença? É que ele só pode ser de fato colocado como conhecimento tácito quando ele de fato transmitir particularidades, experiências sobre aquela determinada organização de uma forma muito positiva e que ajude. Se for atrapalhar, pode muitas vezes não ser usado, não ser conhecimento tácito e sim ser fofoca ou maldade. Muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado mesmo. É sério, muito cuidado. Agora voltando ao conhecimento à comunicação formal, que também na gestão do conhecimento a gente fala de conhecimento explícito. O que é essa comunicação formal? Documentos, boletins internos, atas de reuniões, súmulas de reuniões, que são os direcionamentos de comunicação verbal. As reuniões são formatos formais.
E aqui vai um exemplo. Vai um boletim informativo número 2 de 2019 da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude do Governo do Estado de Pernambuco. Boletim informativo número 02 de 2019 da Secretaria Executiva de Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude do Governo do Estado de Pernambuco. Uau! Tudo isso, Raul? Gente, sim. Quando você for ver siglas, nomes de setores, nomes de departamentos, nome de secretarias, nome de assessorias, nome de entes organizacionais que tenham numerações, que tenham o tipo de uma documentação, uma tipologia documental, ela se transforma automaticamente numa comunicação formal, tá? Vamos lá, gente. Agora, gente, os boatos eles podem ser pequenos ou grandes. Chegamos na grande, eu acredito que na grande nos assuntos mais polêmicos e que a nossa postura vai contar muito. Rádio peão, rádio corredor, telefone sem fio. Primeira recomendação, gente, evitem ao máximo. Comente o que só você está autorizado a comentar. E se já for de conhecimento público. Cuidado, gente. Cuidado. Escolham as pessoas que vocês vão comentar as coisas. Mas preferencialmente, não comentem. Só informem alguma coisa se ela de fato já for oficial. Na administração pública, quando eu entrei na UFPA, dentre várias coisas que eu aprendi que tem dois tipos de comunicação: a oficial e a oficiosa. A oficial é oficial, não tem mudança de conceito. A oficiosa é o que as pessoas fazem, mas que na verdade não está previsto oficialmente. Tome muito cuidado com isso, gente, de verdade. Porque quando você menos espera, você está envolvido. Você pode acabar se envolvendo, muitas vezes, na melhor das intenções, para ajudar por acidente, mas que vai acabar prejudicando sua imagem, porque, só relembrando, vocês sabem o que é o secretariado, né? O secretariado vem do latim secreto, segredo. Sabe aquela pessoa de confiança, aquele amigo, aquela amiga que nos confidencia coisas e espera que a gente guarde segredo? Aqui, gente, mais ainda, porque você está lidando com informações institucionais, você está lidando com informações que você tem acesso e que são, em muitos casos, privilegiadas. Eu sei que às vezes dá vontade de comentar alguma coisa assim, mas, por favor, é uma recomendação que eu faço dessa experiência que eu já tenho enquanto secretário executivo na FPA. Evitem ao máximo. Evitem ao máximo, porque você vai estar sendo ovo. Boatos, gente, eles trazem prejuízos e, por incrível que pareça, muitas vezes não são os boatos de fora das empresas, das organizações para a sociedade. As comunicações negativas de fora, enfim, tem fontes para isso. A gente vai ver também a importância do jornalismo para isso em outro momento. Mas os grandes fatores causadores de má comunicação nas organizações são as falhas na comunicação interna, que
dão origem aos boatos, quando na verdade muitas vezes não era uma coisa e acabou se transformando numa bola de neve maior do que o soneto e emenda pior do que o soneto. Então, por favor, gente, evitem mesmo. Comunicação interna. Como eu falei, só comunica que vocês estiverem autorizados a comunicar. Isso é padrão, isso é oficial, e é isso. Para a imagem de profissional de vocês não ficar prejudicada, para a imagem da empresa não ficar prejudicada. Porque a gente, enquanto profissional de secretariado, acaba tendo uma dupla responsabilidade, viu? A gente acaba tendo uma responsabilidade pela nossa imagem, mas também pela imagem corporativa, organizacional daquele setor da organização. Então, a gente tem maiores clientes, mas a gente também tem responsabilidade muito maior, porque em muitos casos a gente também pensa de uma forma estratégica ao amplo. Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado. Comunicação com outros públicos, mais ainda, só autorizado o que for comunicado mesmo. E se você não tiver informação, diga que vai ser informado a direção, aquele órgão gestor. Vamos passar para a direção. Fale para a direção. Palavras-chave, gente, maravilhosas e que vão ser de extrema valia para vocês. Se vocês estão sendo assessorando alguém maior, se vocês não têm certeza, não falem. Digam que vão verificar, digam que vão tomar as providências, digam que a organização vai, mas porque naquele momento, principalmente quando você comunica com outros públicos, você tá, a organização que está comunicando para as pessoas, não é você que está comunicando, é a organização que está comunicando. Então, muito cuidado, gente. Olha essa outra tirinha do poder do boato. Ela pode, sim, de uma fagulhinha gerar um incêndio. Apenas por uma informação, por uma palavra errada. Gente, muito do que a gente vê aí aqui fora poderia ser evitado se a gente tomasse medidas básicas de como não cair nos boatos de internet, em grupos de WhatsApp, principalmente no WhatsApp, né, que os grupos são muito maiores, que a gente está em zilhões de grupos. Eu sei que isso pra gente pode ser básico, mas não é. E ainda mais em tempos de muitas fake news, potocas, a gente precisa retomar alguns cuidados muito fortes. Vamos lá. Confira a fonte da notícia. A fonte tem credibilidade? É reconhecida? Há páginas especializadas em inventar e divulgar boatos. É preciso evitá-las. Principalmente aquelas mais conhecidas, gente. Você já sabe que só divulgam mentiras. Não passem adiante. Use o bom senso. Seja um pouco cético com relação ao que lê. Ou seja, aquelas perguntas, né? É isso mesmo? Olha, não sei, viu? É bom pouco ter de dúvida. Como você sabe que dá um sinal amarelo? Quando a notícia lhe parece bizarra ou absurda, então é uma boa chance de que ela não seja verdadeira ou de que ela foi muito mal formulada. E eu vou deixar para vocês também alguns links de agências de checadores de fatos. A gente tem vários buscadores de checadores de fatos no Brasil e no mundo, né, que se especializam diariamente em corrigir boatos, distorções, mentiras. Próxima. Leia a notícia completa. Às vezes o título é distorcido só para chamar a atenção. Quando você vai ler, não é nada daqui. Quantas... Perdão, gente, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Na verdade, eu não consegui voltar. Bom, só continuando. Quantas vezes vocês
caíram, foram no engano achando que era uma notícia, mas na verdade era outra. Cuidado. E as demais recomendações estão lá embaixo. E eu vou também deixar logo mais recomendações de buscadores de sites sobre isso. Sobre checar fatos. Gente, checar fatos, principalmente em tempos de fake news e de propagação de mentiras, é a nossa grande arma. E pra gente nas empresas, mais ainda, fique com as fontes oficiais, não dissemine mentiras, aguarde as confirmações dos órgãos superiores, gestores, enfim. Porque a comunicação, nem que seja comunicação no que você está com a gestor e com assessor, assessora, secretário, secretária, tem que ser uma comunicação alinhada. Aqui agora a gente vai ver os tipos de clientes. No livro do Secretariado Executivo e Relações Públicas, a gente tem alguns tipos de clientes externos que é bom a gente conhecer. Quais sejam? Agitador, amante da marca, colaborador, decepcionado traído, especialista, pidão, reclamão, tira dúvidas. Eu vou também deixar as diferenças de cada uma. E se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live só para eu explicar o que é cada um deles, tá? Para a gente otimizar o tempo. Agora, a gente vai para outro tipo de cliente, que são as partes interessadas, ou stakeholders. Partes interessadas, gente, não são diretamente aqueles colaboradores internos, os clientes internos, tá? São pessoas que, porventura, ou investem como acionistas, investidores, ou imprensa, principalmente para organizações e corporações maiores, e a sociedade. Normalmente são essas três partes interessadas que não estão diretamente relacionadas com a empresa, com a organização. Vocês percebem que tem empresas que, além do plano de comunicação, tem também documentos específicos de como você deve se relacionar com as partes interessadas, que se traduzem em políticas de relacionamento. O que são essas políticas de relacionamento? São diretrizes de como a organização deve se portar com clientes, com fornecedores, com a sociedade, com a imprensa, com os meios de comunicação. Ou seja, ele é um documento estratégico que envolve tanto a área secretarial, por ser mais próxima com a área de comunicação, com as demais áreas, para que toda a organização tome ciência e conhecimento de como cada um dos colaboradores deve proceder quando houver alguma comunicação com a parte externa. E na pasta que eu compartilhei na sala de aula, tem também alguns outros exemplos de políticas de relacionamento, ou políticas de relacionamento com partes interessadas. Vocês podem ver aqui uma política de relacionamento do grupo MRV. O documento completo está disponível na nossa sala de aula. Qual é a função deles? Qual é a função da comunicação para os stakeholders? É de oferecer uma comunicação integrada, em que a sociedade, mesmo não estando ali naquela rotina daquela organização, daquela empresa, saiba o que aquela organização faz. Por que ela faz? O que ela está ali? Quais são os motos? Quais são os valores? Qual é a missão? Qual é a visão? Qual é a filosofia? Isso é muito importante. E, obviamente, gente, quando você tem várias partes interessadas diferentes, você não vai se comunicar da mesma forma para um cliente interno do que você não vai se comunicar para um cliente externo, nem para a imprensa. Para a imprensa, você tem materiais publicitários, spots para a imprensa, chamadas, vídeos informativos, comunicação para a imprensa. Você não vai comunicar da mesma forma
esse material para um cliente externo. Um cliente externo, você coloca folder, perfil no Instagram, divulgação de produto, flyer com produtos, com serviços, uma outra forma de divulgação. Que você também não vai comunicar da mesma forma com o cliente interno. Com o cliente externo, você vai comunicar modos, procedimentos, solicitações, direitos, benefícios. Ou seja, você percebe que os modos de comunicação eles devem se adequar conforme ao destinatário final. E que para isso você precisa conhecer qual é o seu destinatário, para quem você está comunicando. Mas sempre com o objetivo de preservar a mesma mensagem. Ou seja, a mensagem deve ser, na prática, igual para todos as partes interessadas. Se os acionistas perceberem que está tendo coisas completamente diferentes do que foi acordado em uma reunião de conselho de administração e que os colaboradores não estão sentindo as mesmas práticas, os mesmos efeitos, tem alguma coisa muito errada. E é papel da comunicação interna descobrir o que está acontecendo para justamente evitar crises. Gente, essas são as referências da nossa aula, tá? Eu vou colocar no Google Sala de Aula qual vai ser a nossa próxima aula. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa aula de hoje, vocês podem falar no Google Sala de Aula ou vocês podem também entrar em contato pelo Skype que a gente agenda uma live apenas para tirar essas dúvidas, tá certo? É isso, gente. Até a nossa próxima aula.